Salve, salve, trilheiros! Estamos reunidos para a análise do informativo de número 799 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Agora, tratando de direito tributário, no RESP de número 1.896.678 do Rio Grande do Sul. Um RESP que pode até te colocar uma pulguinha atrás da orelha, mas, de certa forma, a consequência é muito tranquila. Para você levar isso para a prova, não demanda muito conhecimento sobre o tema que será tratado. Vamos ao destaque. O ICMS-ST não compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e do COFINS, devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva. Veja bem, é um destaque bastante complicado de a gente em um primeiro momento tentar absorver alguma informação. Então vamos começar com uma breve introdução a respeito do que se trata, do que é esse tal de ICMS-ST. Na verdade, o ICMS-ST nada mais é do que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços com substituição tributária. Então o ST, traduzindo-se, seria a substituição tributária. Nada mais é do que um regime especial de arrecadação do ICMS, um dos principais impostos estaduais do Brasil. Você certamente já conhecia o ICMS, são impostos estaduais ali sobre a circulação de mercadoria e serviço. O ST, que é a novidade para muitos, substituição tributária. E esse regime, pessoal, ele atribui a responsabilidade pelo recolhimento do imposto a um único contribuinte da cadeia de produção e comercialização de determinado produto. Quer dizer, se um determinado produto é produzido e transportado do Rio Grande do Sul, por exemplo, para o norte do país, quem faria o pagamento desse ICMS, vamos supor, se parte dessa mercadoria ficasse no centro-oeste, parte no sudeste, parte no nordeste, então parte no norte. Tudo isso saindo do sul. Então a ideia foi tentar centralizar parte do imposto com o objetivo de facilitar essa cadeia produtiva no que diz respeito à tributação. Vamos então agora analisar um pouquinho a respeito do que é o PIS e o COFINS. São contribuições sociais, o que significa que a arrecadação tem destinação específica. Nesse caso, a Seguridade Social de maneira ampla. E essas contribuições, elas incidem sobre as receitas e também sobre as importações de mercadorias e serviços. Portanto, nós estamos falando de ICMS-ST e de PIS e COFINS. Perfeito? Vamos ao histórico do nosso caso. O regime de substituição tributária, que concentra, em regra, em um único contribuinte o dever de pagar pela integralidade do tributo ali, devido pelos demais integrantes da cadeia produtiva, como a gente acabou de conversar, a gente quer tentar encontrar no ICMS-ST um só contribuinte para pagar toda essa cadeia logística, constitui um mecanismo especial de arrecadação, destinado a conferir, sobretudo, maior eficiência ao procedimento de fiscalização, não configurando um incentivo ou um benefício fiscal, tampouco implicando aumento ou diminuição da carga tributária. É dizer, eu não aumento a carga tributária com o ICMS-ST, eu também não diminuo a carga tributária, portanto não é um benefício, tampouco um malefício, e de mesmo modo eu facilito a fiscalização e também facilito o pagamento desse imposto. O substituído é quem pratica o fato gerador do ICMS-ST. Ao transmitir a titularidade da mercadoria de forma onerosa, portanto mediante uma contrapartida, sendo que por uma questão de praticidade contida ali na norma jurídica, a obrigação tributária recai sobre o substituído, que na qualidade de responsável antecipa o pagamento do tributo, adotando ali técnicas previamente estabelecidas na lei para presumir a base de cálculo. Portanto, somente o substituído realiza esse pagamento na integralidade do ICMS-ST. Os contribuintes, e nesse caso sejam eles substituídos ou não, ocupam posições jurídicas, pessoal, idênticas quanto à submissão à tributação pelo ICMS. Sendo certo que a distinção entre eles encontra-se tão somente nesse mecanismo especial de recolhimento, de modo que é incabível qualquer entendimento que contemple uma majoração da carga tributária ao substituído tributário, tão somente em razão dessa peculiaridade, na forma de operacionalizar a cobrança do tributo. Quer dizer, todos dessa cadeia logística e exemplificando do sul ao norte, passando ali pelo sudeste, pelo centro-oeste, pelo nordeste ao norte, todos eles
estão no mesmo patamar, estão na mesma posição jurídica. A legislação tão somente permitirá que um deles realize todo esse pagamento. Esse pagamento não será majorado, não será um valor maior, tampouco será um valor menor. Será estritamente para facilitar, do ponto de vista de fiscalização, do ponto de vista de burocracia, essa realização, esse adimplemento. A interpretação dos dispositivos dos artigos 1º das leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003 e 12 do Decreto-Lei 1.598 de 77, realizadas ali especialmente à luz dos princípios da igualdade tributária e da capacidade contributiva, bem como da livre concorrência, tem tese fixada na repercussão geral, tema ali 69 do STF, conduzindo ao entendimento de que devem ser excluídos os valores correspondentes ao ICMS-ST, destacado da base de cálculo da contribuição do PIS e do COFINS, devidas pelo substituído no regime de tributação progressiva. E eu explico. Vamos só concluir aqui pelo nosso histórico. Diante da circunstância de que a submissão ao regime de substituição depende de lei estadual, a indevida distinção entre ICMS regular, o que a gente conhece, e o ICMS-ST na composição da base de cálculo das contribuições em tela concederia aos estados e ao Distrito Federal a possibilidade de invadir a competência tributária da União, comprometendo o pacto federativo, ao tempo que representaria espécie de isenção heterônoma. Calma que a gente vai entender. Assim, para fins de recurso repetitivo, firma-se a tese no sentido de que o ICMS-ST não compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, devidas pelo contribuinte substituído no regime da substituição tributária progressiva. O que é que isso quer dizer, pessoal? Especialmente esses últimos slides que a gente acabou fazendo um histórico aqui do nosso caso paradigma. O ICMS-ST precisará ser recolhido com outra base de cálculo de forma diferente, afastado da contribuição PIS e COFINS. Por quê? Porque a contribuição PIS e COFINS não é matéria tributária dos estados. E o ICMS é. Então a gente não pode confundir esses dois mecanismos, esses dois institutos, sob pena do Estado invadir a competência da União. Por conta disso, o que eu preciso levar para a prova é que o ICMS-ST, ele é plenamente válido, ele não pressupõe aumento de carga tributária, ele não pressupõe um benefício fiscal, tão somente permite que alguém na cadeia logística realize o pagamento na integralidade do ICMS. Perfeito, levo isso para a prova. O que mais que eu preciso levar para a prova? Que o PIS e COFINS, que são ali contribuições destinadas à Seguridade Social, elas são de competência alheia aos estados, são competências alheias ao instrumento do ICMS. Portanto, eu preciso destacar o ICMS, eu preciso separar o ICMS-ST da contribuição do PIS e do COFINS. É isso que eu vou levar para a prova e é assim que eu vou acertar qualquer questão acerca dessa matéria. A gente volta já já aqui no Trilhante.